Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar aqui Éter, capítulo 3, da sequência aqui no estudo do versículo 16 em diante. O que aconteceu aqui é que Jesus Cristo, ele apareceu aqui ao irmão de Jared, tá bom? E aí, então, ele vai compartilhar, porque até então o irmão de Jared, ele não sabia que Deus ele tinha um corpo, um corpo espiritual, porque quem está aparecendo aqui, Jesus Cristo, ele é o Jeová no Velho Testamento. E ele ainda não havia nascido na carne, então o corpo dele era um corpo espiritual, tá bom? Então vamos ver aqui o versículo 16. Eis que este corpo que ora vê é o corpo do meu espírito, e o homem foi por mim criado segundo o corpo do meu espírito. E assim te apareço em espírito, apareceria ao meu povo na carne. Ele está falando do nascimento dele, está falando assim como você está me vendo agora, eu vou aparecer entre os judeus, na carne, lá, vai nascer. Então, ele está falando que assim como ele é em espírito, ele é na carne. E olha que interessante, Moroni, então, ele faz um comentário aqui no versículo 17. E agora, como eu, Moroni, disse que não poderia fazer um relato completo dessas coisas que estão escritas, basta dizer que Jesus se mostrou a este homem em espírito, ou seja, se mostrou ao irmão de Jared. E também falou que o corpo que ele nasceria na terra seria semelhante àquele, tá bom? E da mesma maneira e a semelhança do mesmo corpo com que se mostrou aos nefitas. Aqui é interessante porque Moroni ele fala que é o mesmo corpo, ou seja, a mesma aparência, quando ele apareceu aos nefitas. Só que quando ele apareceu aos nefitas, já era ressuscitado. Então, ou seja, Jesus Cristo ele tinha a mesma aparência antes de nascer, quando nasceu na carne e após a ressurreição ele tinha a mesma aparência. Isso significa que nós temos a mesma aparência que nós tínhamos antes de nascer? Acredito que não, porque nós puxamos traços de nossos pais biológicos, tá bom? Nós puxamos os traços aí de nossos pais biológicos, dá para ver pessoas que são iguais, gêmeos também, então a gente puxa características de nossos pais biológicos, tá bom? Então acredito que antes de nascer nós éramos um pouco diferente também. Só que o que acontece? Por que que Jesus Cristo ele é o mesmo antes de nascer, na carne e após a ressurreição? Aqui é mencionado que ele tem a mesma aparência. Porque Jesus Cristo ele é o único nessa terra que nasceu diretamente do Pai Celestial com uma Mãe Celestial. Então, ele herdou características físicas também, do Pai Celestial. Acredito que seja essa a explicação que eu deduzo aqui, tá bom? Então vamos lá, continuar o nosso estudo aqui. Versículo 18, Moroni ele vai continuar explicando algumas coisas para nós aqui que Jesus ministrou, ao irmão de Jared. Quando fala que ministrou, eu acredito que está falando de ministrar as ordenanças, tá bom? Desde ontem nós estávamos estudando, falando ali sobre o véu, falando sobre tomar pela mão. Então, acredito que seja ordenanças que é feita no templo. Então, é disso que está falando aqui. Vamos ver, ó. Versículo 18. E ministrou em favor dele, como ministrou entre os nefitas. Os nefitas também, eu acredito que receberam essas ordenanças do próprio Salvador. E isso para que este homem pudesse saber que ele era Deus, por causa das muitas obras grandiosas que o Senhor lhe mostrara. E devido ao conhecimento desse homem, ele não podia ser impedido de ver além do véu. E viu o dedo de Jesus, e quando viu, caiu tomado de temor, porque ele sabia que era o dedo do Senhor. E não mais tinha fé, porque sabia de nada duvidando. Então aqui Moroni leu o registro, fez um resumo e aqui ele está compartilhando, fazendo a explicação ele aqui por que ele conseguiu ver, porque ele de nada duvidando, ele acreditava ali, tá bom, no Senhor. Então a fé dele fez com que ele não pudesse ser oculto, rasgou o véu ali por conta da fé dele, era tão grande que
não dava para ele se ocultar, né, no véu, tá bom? Então ele acabou vendo ali. Vamos continuar aqui, ó, do versículo 21 ao 24, Moroni ele compartilha aqui que o irmão de Jared deveria escrever essas coisas que ele viu e ouviu, tá bom? Mas que ele deveria selar e não mostrar ao mundo, né? Inclusive fala que é por esse motivo que Mosias, quando traduziu as placas, né, do Jareditas aqui, ele não deu a revelar às pessoas, né, porque essa parte diz que não deveria ser dada às pessoas até que Jesus Cristo nascesse na carne, tá bom? Até que se cumprisse algumas coisas aqui. Então, ele escreve as coisas que ele ouviu, né, e fez lá com Jesus Cristo, mas ele sela essas coisas, tá bom? Para que ninguém possa ficar sabendo. Então, é um dos motivos de Mosias não revelar esse, porque a profecia diz que só poderia ser mostrado depois que Cristo nascesse na carne, né? Lá quando a gente vê que Mosias traduz os registros, ele também menciona sobre a iniquidade do povo, né, dos Jareditas, que tinha combinações secretas e não queria que as combinações secretas caísse na mão dos iníquos, né, dos nefitas ali, e ele se tornasse iníquo. Mas não adiantou muito, né, que de qualquer maneira as combinações secretas chegou por meio do inimigo ali, que inspirou o coração das pessoas a fazerem combinações secretas. Mas a parte que o Senhor selou, mandou selar e guardar, essa parte não tinha como o inimigo revelar, né, porque é coisa de Deus, tá bom? Vamos lá aqui então, continuando. Vamos para o versículo 25. E após ter dito essas palavras, o Senhor mostrou ao irmão de Jared todos os habitantes da terra, que já tinham existido, e também todos os que vieram a existir. E não os ocultou de sua vista, mesmo até os confins da terra. Então, mais um profeta aqui, né, que viu os nossos dias também, tá bom? Ele viu todas as coisas. Vamos entrar rapidinho aqui em Éter capítulo 4, ler alguns versículos, e aí amanhã nós finaliza aqui com o capítulo 5, né, de Éter, tá bom? Vamos lá, vamos ler o versículo 1, que diz assim: E o Senhor ordenou ao irmão de Jared que descesse do monte, da presença do Senhor, e escrevesse as coisas que vira. E foi proibido que elas chegassem aos filhos dos homens, até depois que ele ter sido levantado sobre a cruz. E por essa razão, aqui mostrando, né? Por essa razão, o rei Mosias guardou a fim de que não viesse ao mundo, senão depois que Cristo aparecesse a seu povo. Então, aqui a explicação, né? Que eu tinha falado, por que que o registro ficou guardado. Versículo 4 em diante aqui. E eis que eu escrevi nessas placas, né, Moroni falando, precisamente as coisas que o irmão de Jared viu. E nunca foram reveladas coisas maiores do que foram reveladas ao irmão de Jared. E por essa razão o Senhor ordenou que as escrevesse. E escrevi-as, e ele ordenou que as selasse, e também ordenou que eu selasse a sua interpretação. Portanto, selei os intérpretes de acordo com o mandamento do Senhor. Bom, esses intérpretes aqui é o Urim e Tumim, tá bom? Quando o irmão de Jared, ele vai pedir para o Senhor tocar as 16 pedrinhas ali, ele vai voltar com 18, né? Porque ele volta com 2 pedras a mais ali, que são Urim e Tumim. E aqui o Senhor pede para que Moroni ele cele essas pedras, deixe junto com os registros aqui. Versículo 6 diz assim, versículo 6 em diante. Porque o Senhor me disse, não deverá chegar aos gentios até o dia em que se arrependerem de suas iniquidades e tornarem-se limpos perante o Senhor. E no dia em que eles exercerem fé em mim, diz o Senhor, como fez o irmão de Jared. Aqui é difícil, ele fala que as coisas que foram seladas, né, aqui que o irmão de Jared escreveu, vai chegar a nós, ao nosso conhecimento, o dia que a gente tiver a fé igual a do irmão de Jared aqui. Que fez com que o irmão de Jared, para se tornarem santificados em mim. Bom, aqui eu separei Éter 3, versículo 19, porque justamente fala
quando que nós teremos essa fé? Como que é a fé do irmão de Jared? Lá fala assim, ó, Éter 3,19. E não mais tinha fé, porque sabia de nada duvidando. E aqui é quando Jesus Cristo se mostra a ele. Então agora, a partir do momento que Jesus Cristo se revelou a ele já não tinha fé em Cristo, porque ele estava vendo, ele sabia de todo o coração. Porque a definição de fé é acreditar em algo que nós não vemos. Então, já que ele viu Jesus Cristo ali, tá bom? Então, ele acreditava agora de nada duvidando, já não era mais pela fé. Então, já que aqui o registro fala que esse registro vai vir a nós quando nós tivermos a fé igual ao irmão de Jared, e é essa a fé do irmão de Jared, né? Então, acredito eu que, como ele esteja falando no coletivo, acredito que isso só vai aparecer para nós, esse registro, no milênio, tá bom? Porque ter uma fé igual a essa e ainda em coletivo, acredito que seja no milênio. Inclusive, ele começa a descrever o milênio aqui, ó. Vamos lá, o versículo 9 em diante. Ele começa a descrever o milênio aqui, o processo do milênio, ó. E ao meu comando os céus serão abertos e fechados, e pela minha palavra tremerá a terra, e o meu comando e os seus habitantes serão consumidos, sim, como que por fogo. Para mim está descrevendo a segunda vinda aqui, né? A terra vai tremer, os habitantes serão queimados com fogo, né? Vão desaparecer em iniquidade. E aqueles que não crerem em minhas palavras e não crê em meus discípulos, e se acaso eu não falar, julgai-vos, porque no último dia sabereis que eu sou aquele que fala. Aqui, né, ele está falando sobre julgar essas coisas aqui, né? O versículo, ele fala para nós julgar, mas ele fala como nós podemos saber a verdade. Olha aqui no versículo 20, versículo 11. Mas eis que aquele que crê nessas coisas que eu disse, a ele visitarei com a manifestação do meu espírito, e ele saberá e dará testemunho, pois em virtude do meu espírito saberá que essas coisas são verdadeiras, porque persuade o homem a fazer o bem. Então, assim como nós podemos saber que é verdadeiro? Por meio da manifestação do Espírito Santo. Eu acredito que esse relato aqui influencia muito Moroni no último capítulo aqui desse livro, né, Moroni capítulo 10, a realmente colocar à prova essas palavras. Perguntar a Deus, ele fala para lermos o registro, tomarmos conhecimento e perguntarmos a Deus que ele é verdadeiro. Então, pela manifestação do Espírito Santo, nós podemos saber a verdade, tá bom? Bom, vou finalizar aqui por aqui o estudo, tá bom? Vou finalizar por aqui e amanhã a gente já entra em Éter capítulo 5, tá bom? É essa mensagem que eu compartilho com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.